Olá, boa tarde a todos, boa noite do Vale do Silício. Aqui é um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Vicky Huff e, como foi apresentada, eu sou vice-presidente da PwC em relação à tecnologia, mas também sou responsável por inovação globalmente e organização de recursos, de empreendimentos novos. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês, mas antes eu gostaria de agradecer a equipe por ter me convidado, para pedir por solicitar essa apresentação. Eu fui para São Paulo diversas vezes e eu sou uma grande fã do país, da cultura, da diversidade do Brasil. Então, poder estar aqui com vocês hoje, eu gostaria de estar com vocês pessoalmente, na verdade. Então, muito obrigado. Eu queria dar um, dar um reconhecimento ao nosso parceiro da PwC no Brasil, nosso parceiro, nosso cúmplice, que tem me ajudado tanto a motivar a inovação na PwC em todo o mundo. Então, hoje estou aqui para falar com vocês sobre um tópico bastante interessante, que é o que está acontecendo no mundo da inovação, para começar, e dar uma visão geral do que estamos vendo. Depois disso, nós vamos falar sobre o que nós fizemos no ponto de vista de inovação na PwC, e o que tem funcionado muito bem para nós, para dar algumas lições que vocês podem levar com vocês. Então, eu vou começar aqui. Então, temos o título aqui, Unicórnios, Cripto, Criadores e mais. Então, estamos vendo a década de 2020 como uma época muito agitada e achamos que estamos só começando. Então, vamos falar sobre isso. Mas antes, eu quero me apresentar. Então, eu sou uma veterana de 30 anos já na PwC, mas o que é mais importante, eu também sou a mãe de 2 adolescentes fantásticos, minha filha, Mary, que tem 12 anos, e meu filho, que tem 14. Essas fotos estão um pouquinho ultrapassadas, mas mostram bastante da minha vida. Ou estou no trabalho inovando, no Vale do Silício, ou estou com a minha família. Eu acredito muito no movimento dos escoteiros, estar em ambientes externos. Eu sou voluntária, tanto com o grupo de bandeirantes da minha filha, e atividades de acampamento com meu filho, e caminhadas e viagens como mochileiros. Meu marido e eu, nós recentemente tivemos Covid em Quito, no Equador, viajamos por todo mundo. Nós ficamos uma semana em Galápagos, que foi algo incrível, e eu não posso esperar para conseguir voltar a explorar a América do Sul com a nossa família. E, por fim, eu amo animais. Minha filha, como vocês podem ver, adora equitação, gosta de cavalos. E como vocês podem ver no meio, temos o nosso filhotinho de Covid, Rudy, que se juntou à família em março de 2020 e não sai do meu lado já há 1 ano e meio. Então, isso é o que eu tenho para apresentar sobre mim em relação à minha família. Agora eu vou falar do ponto de vista do trabalho. Então, como mencionei, eu sou uma veterana de 40 anos da PwC, de 30 anos da PwC. Eu entrei na empresa no começo da década de 90, depois de me formar na Universidade da Pensilvânia, uma faculdade muito famosa pelo seu time de futebol americano, do qual eu me orgulho muito. Eu passei algum tempo no escritório de Nova York. Eu me mudei depois para São Francisco, em 1995, e tenho trabalhado no Vale do Silício desde então. Então, eu tive essa grande sorte de ter uma carreira fantástica, porque quando eu vim para o Vale do Silício, era um setor muito diferente do que é agora. Eu vi a progressão de um setor que mal tinha 100 empresas públicas, aqui de capital aberto, para uma globalização, verticalização e um crescimento que foi além das minhas mais insanas expectativas. Então, nós estamos só começando, na verdade, isso é o que eu percebo agora. Então, depois de alguns anos, eu comecei a passar mais tempo no lado da consultoria. Eu desenvolvi relacionamento
no setor de software, atendendo muitas empresas como a HP, a Oracle, e passei a trabalhar com o Facebook, com o Google, entre outras. Eu recentemente, há alguns anos, assumi um cargo global. Eu tenho viajado no mundo inteiro, como eu mencionei, incluindo diversas vezes para São Paulo, sendo responsável pela nossa tecnologia, pela nossa equipe de mídia. E aí, depois em diante, há cerca de 5 anos, nosso CEO me pediu para fazer algo radicalmente diferente. Ele tinha uma visão de como poderíamos começar a codificar a nossa propriedade intelectual, que está com os nossos consultores, em software, que poderíamos ter como parte de nossa oferta para os clientes. Isso é algo que nós nunca tínhamos feito como empresa, e eu comecei do zero, com uma equipe de incubação, como várias empresas fazem, mas trabalhando nisso de forma interna. Eu contratei diversas pessoas, 200 a 300 no período, e desenvolvi tudo da parte de engenharia, suporte a clientes e serviços. E tem sido uma experiência incrível que nós agora estamos levando de forma mais ampla para os mercados globais. Então foi muito divertido. Eu fui de uma consultora do setor de software para ser alguém que faz parte desse setor. E aprendi muitas lições com isso. Então, hoje, eu não só quero compartilhar com vocês as minhas observações e os meus achados de diversos estudos que conduzimos sobre o que está acontecendo de fato no mundo de inovação e software, mas também falar sobre as lições aprendidas. E eu construí 15 startups dentro da PwC. Eu tenho o prazer de dizer hoje que elas têm centenas de milhões em receita e estão expandindo globalmente por todo o mundo. Então, vamos começar. Se olharmos no que está acontecendo, vamos estabelecer qual é o cenário do que estamos vendo. Todos os anos, nós fazemos uma pesquisa global de CEOs. E essa pesquisa global de CEOs é feita com milhares de CEOs em 100 territórios diferentes. E nós fazemos uma série de perguntas que orientam o nosso ponto de vista. A nossa pesquisa do ano passado foi a 24ª pesquisa anual. E qual foi o ponto mais importante que surgiu nessa pesquisa? É que a principal mudança que os CEOs em todo o mundo estão planejando fazer como resultado da Covid, que é o foco na transformação digital. Vocês verão que está aqui no topo, estamos ouvindo claramente, quase 50% dos nossos clientes estão amplificando e aprimorando sua transformação digital. Então, vocês podem ver claramente que está no topo da pauta para grandes empresas e é algo que tem cada vez mais foco. Estamos vendo um aumento da demanda no nosso grupo de consultoria em todo o mundo. Eu sei que a oportunidade mágica é como podemos pensar nessa demanda e o que está acontecendo no mundo digital. Então, o que essas empresas fazem? Como elas trabalham com startups? Porque algumas delas não são tão rápidas para construir coisas. E aquelas que podem se autodigitalizar, quais são as iniciativas em que precisam se concentrar? Então, é algo em que dedicamos muito tempo. E o que eu posso dizer é, nós claramente vemos o mundo de dois ângulos agora, em duas partes. Temos as empresas que nasceram na nuvem e as empresas que nasceram antes da nuvem. E embora haja uma grande quantidade de crescimento daquelas que nasceram já na nuvem, nós temos muito do nosso mundo, dos nossos negócios tradicionais, em organizações e infraestruturas que nasceram antes da nuvem. E isso é uma forma simples de pensar sobre a vida, mas de ter claro que não importa qual é o setor que estamos considerando, as empresas estão cada vez mais adotando e passando para ambientes móveis de nuvem, o que é algo que eu vou discutir em alguns detalhes em breve. Mais uma coisa que percebemos, começamos a examinar e dissemos, ok,
tem muito dessa demanda. O que está levando isso adiante? A primeira coisa que vimos claramente é que se olharmos para as principais empresas de plataforma do mundo, seja o Google, seja o Facebook, seja o Alibaba ou o Tencent, o que há de comum entre elas? E o que nós vimos é que são 20 empresas que têm 4,5 bilhões de usuários mês a mês, em todo o mundo. Essa é uma quantidade significativa de pessoas, mas também nós percebemos que quando consideramos essas plataformas, há muitas coisas em comum. E a maioria delas são mais do tipo mídia social, sendo um pouco diferentes das plataformas de e-commerce. Então, começamos a considerar qual era a tendência que estava acontecendo. E o que nós vimos é que, cada vez mais, muitas empresas estão indo de empresas que simplesmente fazem propaganda para também participarem do comércio. E essa tendência, combinada com 4,5 bilhões de pessoas em plataformas, com a combinação dessa demanda, nós estamos vendo uma inflexão na inovação que ocorreu. E essa inflexão também tem um outro fator que está conectado com a quantidade de empresas e a quantidade de capital que está entrando em capital de risco, e especialmente em capital de risco de estágio avançado. Então vamos dar uma olhada nisso. Nós começamos a estudar os unicórnios, especificamente as empresas ao redor do mundo que estavam recebendo capital de risco em estágios avançados. E nós olhamos para isso como um portfólio. Pensamos quem são, onde estão, para onde estão indo, onde estão suas sedes, quais são as tendências comuns que vemos nesse portfólio, que nós podemos aprender, podemos levar observações para nossos clientes. O que talvez seja a maior inovação na história moderna dos negócios. Então, nós começamos a estudar isso, nós começamos a considerar todas as empresas que tinham atingido uma avaliação de unicórnio de 2015 até junho desse ano. Então, um período de 5 anos e meio. Se uma empresa fosse privada e tivesse conseguido capital de risco e uma rodada de avaliação com mais de $1 bilhão, nós acrescentávamos ao portfólio. Então, quando fizemos isso consistentemente nesse período de tempo, todas as empresas, globalmente, nós vimos 965 empresas chegando a essa marca de $1 bilhão, em alguns casos até bem mais, nesse período. Esse é um número imenso de empresas e muito capital. E começamos a examinar esse grupo, esse portfólio, mais uma vez, para tentar entendê-los. Examinar e tentando entender, achar alguns pontos específicos. Nós achamos algumas informações bastante interessantes. Então, algumas dicas interessantes. $632 bilhões que foram investidos nessas rodadas de capital de risco privadas de janeiro de 2016 a junho deste ano. Quando examinamos isso, 965 empresas, 632 bilhões. Algumas das coisas mais interessantes está nesses top 10 aqui. 10%, 109 empresas, ou 350 bilhões, ou seria 60% do capital, foi para esses 10%. Então, 60% do dinheiro foi investido em 10% das empresas. Então, vocês começaram a ouvir talvez um decacórnio, um dragão. Há algo maior aí para esses gigantes. Há uma centena dessas que temos nessa categoria. As 10 principais estão destacadas aqui. E, financeiramente, com $85 bilhões de capital de risco. Também vemos aqui a Didi, Uber, Lyft, Jewel.
a legalização da maconha teve efeito nisso. Eu sei que um dos grandes favoritos aqui no Brasil é o Paytm, outros 5 bilhões para sua irmã chinesa, que é a versão local do TikTok, Caixek. Temos WeWork, Meituan, Grab, Airbnb, ocupando esses 10 primeiros lugares. E a questão interessante é examinar a quantidade de capital que foi aplicada em um número tão pequeno de empresas. E 80% das empresas, o que não há de se surpreender, estão sediadas entre os Estados Unidos e China. E, novamente, é o fator dessas empresas de plataforma que mencionei anteriormente, e onde as empresas de tecnologia estão sendo construídas e como elas estão sendo financiadas. No entanto, há crescimento acontecendo no Brasil, e nós vamos falar disso em um minuto, e eu acho que está só começando. As outras coisas que eu destacaria, que eu acho que são questões muito importantes, é que só 28% dessas empresas estão com capital aberto ou participaram de uma oferta pública. Isso significa que 72% dessas empresas ainda estão por fazer a rodada de saída e ainda estão crescendo e amadurecendo. Então, tudo isso é interessante, eu vou falar um pouco mais sobre o setor em um segundo, mas o motivo pelo qual nós começamos realmente a nos concentrar nisso é que nós percebemos que, ao olhar só no capital financeiro, é um ponto importante. Então, eu estou falando sobre pessoas que entenderam muito bem essa iniciativa. Isso não inclui a capital de risco nos estágios iniciais. Então, temos alguns números muito maiores se você incluir os estágios iniciais. Mas estamos examinando só aqueles que chegaram a essas rodadas monstro no estágio final do capital. Está dando uma indicação de que ideias, quais soluções realmente estão avançando para empresas e para mercados e que tendências estão ocorrendo hoje que seguirão na década de 2020 e que volta para o que estamos nos concentrando. Unicórnios, criadores, cripto e mais. O que vai acontecer nessa década? Interessantemente, e uma questão semelhante, é o que não se observou. O que não foi incluído. O que não está incluído e que não está recebendo essas avaliações de estágio tardio são algumas áreas. Cripto é uma das áreas. Interessantemente, há alguns bancos, há serviços financeiros para o consumidor, algumas empresas de carteira digital, mas de forma geral, cripto não está na fase tardia ainda. Falei com alguns capitalistas na nossa vizinhança e eles confirmaram que ainda é uma questão, estamos falando de 7 a 10 anos para chegarmos onde precisamos com isso. Também olhamos a quantidade de criptomoedas sendo investidas em empresas. E quando comparamos numa base relativa com o valor em dólares desses investimentos, eles estavam certos. As criptomoedas estão num círculo de hype no momento, estão sendo consideradas um furor, mas estão para ficar, mas ainda estão nesse estágio. Outra coisa é que nós não vemos rodadas de 5G, nós estamos vendo desenvolvimento de robótica, nós sabemos que 5G é um investimento muito importante feito por empresas de todo o mundo. Mas ver o ecossistema das empresas de 5G ainda é algo que está no capital de risco inicial. Então, há algumas outras áreas, mas foi interessante ver o que estava presente e o que não estava. Temos um pouco mais aqui a discutir. Então, vamos falar sobre isso agora. Vamos falar sobre o Brasil. Eu estou tão empolgada porque, quando olhamos para o Brasil, nós vimos uma série de empresas que eram unicórnios com sede no Brasil. Ainda assim, estamos falando agora por um número que não é igual ao da China ou dos Estados Unidos, mas não me preocupa, porque vemos um crescimento que está aumentando. E vemos aqui na coluna do meio
das 8 empresas que são unicórnios, vocês verão que a maioria delas atingiram esse nível de valoração em 2019 ou depois. É algo relativamente recente que vemos esse nível de capital de risco e o escalonamento dessas empresas ocorrendo. E eu até diria que há uma questão de se há uma bolha ou se as coisas estão ocorrendo. Mas o que está começando a ficar claro é que estamos em uma era diferente. Então, quando olhamos para o portfólio brasileiro, nós vemos coisas muito semelhantes. Então, quais são as questões importantes? Uma das principais coisas que aprendemos é que todos os setores tinham investimentos. O capital de risco não é só mais para tecnologia. É algo que se verticalizou. A principal vertical que estão recebendo capital de risco, e o unicórnio, de um ponto de vista de tecnologia, são as fintechs. E vemos isso no Brasil, com Nubank, Quinto Andar, Loft e Creditas. E quando olhamos para as empresas, o que estamos vendo é a evolução das plataformas. Conforme essas empresas cada vez mais entram no comércio, nós vemos uma demanda massiva que ocorreu em relação a pagamentos. Como temos cada vez mais empresas de pagamento surgindo, nós podemos ver que conseguimos mudar todos os serviços dos consumidores para negócios de estilo plataforma e começar a criar suas próprias plataformas. Isso começou primeiro na China, depois nos Estados Unidos e agora evoluiu em todo o mundo. O Nubank é um dos primeiros líderes, um grande exemplo de começar a testar e inovar no espaço de bancos digitais. Então, podemos ver esse lado de consumidor de serviços financeiros realmente evoluindo. De um ponto de vista do setor, um outro exemplo seria em entretenimento e mídia. Uma hora que, depois de ter ido a São Paulo e visto o número de canais de TV que vocês têm, eu estou muito ciente de quanto o mercado brasileiro gosta de entretenimento e mídia. Bom, nessa última pandemia, quando todos nós começamos a participar muito mais em mídia e streaming, uma nova inovação teve uma rodada nesse setor. E 3 coisas realmente foram unidas. O número 1 é o mundo de jogos, principalmente jogos para celulares. Meus filhos, provavelmente como seus filhos no Brasil, adoram ficar em casa e ficar em plataformas de jogos e conversar com os amigos. Isso está evoluindo no que nós chamamos de mídia social 2.0 ou o metaverso. As crianças da geração Z não estão fazendo as coisas que fazíamos quando tinham a idade deles. Eles preferem ficar sentados com os dispositivos digitais e conversar com os amigos e sabe Deus quem mais enquanto jogam videogames. Então você tem videogames, streaming, chat, tudo isso se unindo e criando um novo mundo. E aí eles ficam em casa também para estudar. E aí você tem toda essa evolução da EdTech, que ainda não vimos, mas vamos ver, e não vai me surpreender, nós vamos ver unicórnios desse tipo no Brasil. Porque com a evolução da EdTech, há um crescimento tremendo nas plataformas de ensino online, e agora elas estão surgindo em todo mundo. Começaram na China e estão surgindo em todo mundo. Então, nossos filhos estão se comunicando e crescendo nesse mundo. Do que deixa todos nós felizes? Provavelmente não, mas é o mundo que temos. E a geração Z e a geração do milênio realmente estão trazendo essa nova aproveitando essa inovação de entretenimento e mídia. E outra indústria que vemos mudando. Então,
comércio digital. Temos inovação ocorrendo nisso em todo o mundo. Vemos aqui e-commerce evoluindo, mas em vez de ser só esses gigantes chineses e americanos, eu adoro ver como vocês têm o seu próprio sabor local disso, como é o caso nos países nórdicos, no Brasil e em muitos outros países quando consideramos os unicórnios. Plataformas de comércio eletrônico locais gigantescas começando a achar seu caminho de uma forma que funciona com os padrões de evolução. Em alguns casos, as pessoas conseguem comprar em crédito, alguns não oferecem devolução ou oferecem, e isso realmente traz adiante a avaliação do impacto da Covid no comércio digital. Há muito acontecendo, mas não é igual ao que está acontecendo em fintech e assim por diante. Também está relacionado a essas grandes inovações. Eu adoro esses inovadores, porque ESG, a questão de ambiental, social e governança, vocês estão realmente trazendo isso para a realidade. Quando você olha para esses unicórnios, quando você começa a examinar de um ponto de vista de sustentabilidade e de clima, o que nós vimos é que há 70 bilhões de dólares que estão indo para empresas que estão comprometidas em mudar o jogo em relação ao ponto de vista climático. Várias estão na China. De forma efetiva, essa rodada de inovação está dando à luz ao setor automotivo da China. E esse setor não está usando os combustíveis fósseis tradicionais, são todos carros elétricos. E de forma semelhante, vemos uma evolução em diversos outros territórios, inclusive nos Estados Unidos, e podemos falar um pouco mais sobre isso, empresas que se concentram em componentes modernos. Estão considerando materiais que podem ajudar na descarbonização do mundo, estão considerando como criar e armazenar energia de novas formas, através da energia solar. Se isso continuar a evoluir, as empresas, sem dúvida, terão um impacto. E eu vejo que a maior parte das empresas que nasceram antes da nuvem estavam tentando alinhar suas estratégias exatamente sobre como vão atingir essas metas tão agressivas. E é assim que vamos fazer a diferença. Quando você olha da perspectiva de todos os setores, vocês não vão ver muito na área de assistência médica, existe, mas há um interesse, claro, da parte das farmacêuticas, inclusive relacionado à parte de vacinação, mas eles não têm ali um investimento, um capital de risco em estágio avançado. Ainda não estão presentes nesse estágio mais tardio. E a última coisa que eu queria mencionar é sobre o setor de tecnologia em si. Se você olhar do lado empreendedor da parte de tecnologia, vocês vão ver muito em termos de machine learning, de inteligência artificial e big data. Todas soluções que obtêm dados das empresas e amplificam para automações para que você possa levar os negócios para um outro nível. Existem diversas empresas focadas nesse segmento. E é um momento muito empolgante, porque você pode ver isso acontecer por meio de automação. É interessante e também um pouco decepcionante, nós não vemos muito disso na parte de parte de cibernética. Só 10 bilhões são representados por aqueles bilhões que eu mencionei de investimento. Isso é um pouco decepcionante, porque nós sabemos que estamos vivendo um mundo muito diferente. Só esse ano teve mais de 10 mil lançamentos nos Estados Unidos. Eu não sei os números da China, mas eu tenho certeza que foram também números empolgantes. Então, quanto do mundo está indo para o espaço em termos de lançamento? Quais são os riscos cibernéticos? Está evoluindo ainda? E os países estão pensando em como maximar a sua posição? Então, quando eu vejo os números, eles estão muito bons, na minha opinião, e eu vejo que eles têm potencial para continuar crescendo.
Então, são dados muito interessantes. Eu poderia ficar aqui falando o dia todo para vocês. Agora, vamos dizer o porquê que isso é importante. Existem 4 motivos pelos quais precisamos nos concentrar. O principal que eu falei é o remolde dos setores. Quando falamos, eu acho que é até mais importante eu falar sobre o YouTube. Os principais 10 canais do YouTube. O Brasil conta com 2 dos principais canais do YouTube, o Felipe Neto e o Whindersson Nunes. É com comédia e games. E isso é interessante quando você pode fazer isso de casa e sendo assim muito popular globalmente. Esse fenômeno está mudando muito o entretenimento, porque agora você tem streaming. Então, agora, eles estão começando, sim, a ter cada vez mais relevância. E conforme vocês observam, essas linhas do setor estão mudando, os serviços financeiros do lado do consumidor está se tornando mais uma plataforma de um aplicativo. Isso quer dizer que o setor de tecnologia vai mudar completamente? Olha, o que eu diria é que o setor e como eles funcionam com a tecnologia e onde eles começam o trabalho de outro, e sim está evoluindo. Os meus comentários com relação a veículos elétricos e energia elétrica é esse. Os veículos elétricos são interessantes, mas, honestamente, eles precisam de uma evolução do armazenamento de energia. E eu também não falei que os veículos autônomos ainda não estão nesse estágio tardio ainda, com exceção de pequenas empresas e poucas empresas que estão fazendo esses investimentos. Então, seja em setores financeiros, entretenimento e mídia, energia e outros, os setores estão evoluindo com certeza. Isso volta ao foco maior dos CEOs em transformação digital. Aquela pesquisa foi feita a cada 10 meses, e eu garanto para vocês que aquele percentual aumentou no último ano de lockdown. Então, vocês vão continuar a ver muitas grandes empresas pensando de uma maneira diferente a respeito do que eles fazem a partir da perspectiva de como trabalhavam e como vão continuar trabalhando. O segundo ponto é a retirada do carbono. Tudo que eu falo aqui na economia e veículos elétricos da China, dos materiais de construção e materiais de armazenamento de energia nos Estados Unidos e a evolução das evoluções de tudo o que está acontecendo no Brasil, na Índia, em toda a parte do mundo, tudo isso está contribuindo para esse futuro com mais carbono. O que nós precisamos começar é a ter empresas que tenham um impacto, isso é verdade, na retirada do carbono do mundo. Precisamos também falar sobre a digitalização da economia. Como eu disse, o cripto ainda tem alguns anos para pegar de fato, mas vocês veem que cada vez mais as transações estão acontecendo nas plataformas, pagamentos digitais, compre agora, pague depois, e cada vez mais essa economia está acontecendo num sentido mais digital e não com as moedas tradicionais. E, ao mesmo tempo, vocês têm países como a China, que tem um foco muito grande em desenvolver rapidamente suas moedas digitais e um programa para isso. Se isso continuar com o foco da China e do lado do setor do consumidor aumentar esse interesse de fazer transações mais por celular do que por moeda em papel, vocês vão ver a economia se tornar cada vez mais digital. Isso vai continuar desenvolvendo. Estamos nas fases iniciais, lidando com infraestrutura, com carteira digital, criando as plataformas. Se vocês olharem daqui 5, 10 anos, vocês vão ver a evolução de como você leva um ativo e faz um investimento em escala. Já podemos fazer isso hoje, mas eu estou pensando no que podemos fazer em escala para uma grande empresa.
Então, a digitalização da economia é uma outra tendência muito grande que vemos no nosso futuro próximo. Então, precisamos também olhar como um todo a infraestrutura de todo o futuro, seja se incluirmos os veículos elétricos, a economia com os pagamentos, seja o teledoc ou como vamos fazer o streaming. Nós temos a base para os próximos 50 anos sendo feita agora. Então, é um período muito empolgante para estar vivendo e também é um pouco assustador. Sim, eu sei que vai ter momentos em que vocês vão ver que estamos gastando mais dinheiro do que nunca e isso vai parar em algum momento, mas o momento da inovação está acontecendo agora e ele não vai parar na próxima década. E vai ser muito interessante observar e participar e crescer. Então, eu, pessoalmente, fico muito empolgada com empresas que estão associadas, como vocês, à Liga Summit, porque o futuro é brilhante e nós mal começamos. E vamos ver o que vamos fazer a respeito disso, principalmente vocês são uma grande empresa, como vocês vão reagir e quais são as oportunidades. Então, nos próximos minutos, eu vou falar um pouco sobre o que eu fiz ao longo dos anos e o que eu aprendi. Voltando ali onde eu comecei, como eu falei, há 5 anos, a criar um produto com base em negócios para uma das maiores empresas de serviços. Então, muito do que nós fazemos hoje, nós codificamos num software. E uma das nossas primeiras estratégias para reagir com o que vimos, com essa disrupção que está por vir, e como preparamos os consultores para estarem à vontade com esses ativos A para esse modelo de entrega, como um software, usando o know-how tradicional que eles já tinham. Queríamos ter certeza de que eles continuariam competitivos. E, ao mesmo tempo, eu tive que criar algo do zero, algo que nunca tinha sido feito. Eu fui uma daquelas empresas. Eu fui aquelas empresas de carro que queimavam combustíveis fósseis, pensando como que eu vou começar, o que que eu vou fazer agora. Então, o que que eu fiz? Nós começamos com um portfólio, pegamos 50 milhões de capital, de dólares, investimos em muitos pitches e investimos no final em 28. Fizemos isso porque a gente não tinha certeza se eles iam dar certo. A gente esperava que dessas, pelo menos 4 dessem certo. Dos 280 pitches que ouvimos, 28 inventimos e esperávamos que 4 tivessem sucesso. E começamos a observar o desempenho delas. E essa escala era algo que queríamos ver como que iam se sair. Eu tenho orgulho de dizer que 8 foram para o mercado, 2 foram vendidas, 6 ainda estão conosco, ganhando escala. Então, isso é incrível. E aprendemos com esse portfólio inicial e fizemos muitos outros portfólios subsequentemente. E o que, como empresa, nós aprendemos como o mundo digital é importante e como precisamos ter ativos que vai nos ajudar a engajar com a base de clientes de uma forma nova, uma forma digital, que é como eles esperam. E eu só posso dizer que fizemos isso, começamos em 2016, e quando chegamos na Covid, nós tínhamos ativos únicos que podiam de fato mudar como trabalhávamos essa base de clientes. E ainda estávamos crescendo e desenvolvendo. E talvez demore mais 20 anos para que eles cheguem à verdadeira escala global, mas conforme isso acontece, vamos evoluindo cada vez mais. É assim que as empresas de software funcionam. E é tudo isso que vamos aprender ao longo do caminho. Vocês sabem disso. Tendo dito isso, aprendemos algumas coisas ao longo do caminho que foram muito valiosas e são úteis quando vocês são uma startup ou uma empresa. E há 3 coisas específicas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira tem a ver com
promover a inovação liderada pelo cidadão. O que nós descobrimos na empresa é que as nossas pessoas entendiam muito melhor, porque eles estão lá todo dia com o cliente, e eles sabem muito melhor o que está acontecendo com o mundo do que nós. Eu não quero tomar nenhuma decisão da parte central, da tomada de decisão, mas eu quero que os jovens que estão gerando a inovação me digam quais são as respostas. Então, focamos em criar uma equipe global muito diversa e todo mundo seria ouvido. Tentamos dar a eles o conhecimento e a especialidade e a autonomia para que eles experimentassem coisas novas e culturalmente levassem a nossa inovação para a empresa. Não começamos isso só da perspectiva de produto da PwC, mas isso é feito em tudo que fazemos. Agora nós treinamos nossos funcionários em todo o mundo e nós fizemos uma escala com diferentes técnicas, treinamentos e tecnologias, e nós fomos da base para o alto. E será que todo mundo entende a inovação que foi implementada? Nem todo mundo, mas nós continuamos a desenvolver e nós criamos com isso uma cultura de sim, nós podemos, yes, we can. Uma outra coisa que eu posso dizer é que todo ano nós celebramos nosso próximo desafio de inovação. Todo ano temos um aumento de entradas e a sofisticação das soluções que vem globalmente. Isso é incrível. Está sendo cada vez mais difícil ser uma pessoa que julga essas inovações. Nós temos 353 soluções que foram enviadas por quase 5 mil inovadores em todo o mundo. Então, é muito empolgante. Nós queremos ter certeza que nosso conceito de inovação levado pelo cidadão seja feito dessa forma. E o divertido é que agora nós temos um compromisso com o ESG. Então, pegamos esse modelo e fazemos a mesma coisa e oferecemos a ele conhecimento e know-how do melhor que é feito com a amostra ESG para que seja tudo profissional, inovador e sustentável. Então, cuidar do nosso público e dos nossos funcionários é o ponto número 1. Isso é chave. Em segundo, vamos seguir aqui. Esse daqui é a minha maior paixão. No início, eu tive a sorte de ter muitos amigos que eram VCs, que eram consultores, que me orientavam para falar sobre o que eu deveria fazer. E não teve nenhum VC que falava, olha, você sabe o que seu cliente quer? Eu falava, eu acho que eu sei. Então você precisa perguntar para eles. Quando eu aprendi isso, que o mais importante era entender o que o cliente precisava, validá-lo, entender como encontrar o produto certo para o mercado e engajá-lo regularmente. Isso é importantíssimo. Nós fizemos isso, não os resultados financeiros, mas isso é o que guiava os nossos investimentos. Nós pedimos para a equipe de investimentos, vai lá e nem 2, 10, 100, 200 clientes. Eu quero que eles entendam de fato o que está acontecendo no mercado. E nós nunca mais interrompemos esse tipo de entrevistas, porque nós queremos que nossos clientes nos mostrem o caminho da solução. E nós usamos isso com o feedback do mercado para tomar as nossas decisões. Se os nossos clientes estão contentes, nós investimos. Eu recebo o feedback do cliente e eu faço essas pesquisas de experiência do cliente, faço análise de engajamento do mercado e isso se torna a nossa prioridade. E é assim que a gente consegue ir ao mercado tão rapidamente e com tanto sucesso. E isso é essencial para fazermos a nossa inovação. O último ponto que eu quero mencionar é a parceria.
É aqui que você vê as grandes empresas se reunindo com as pequenas empresas. Então, quando você olha para o grande e para o pequeno, o que nós sabemos é que o nosso tamanho grande era importante para nós, para poder encontrar pequenas empresas, empresas pequenas de inovação e tecnologia. Um bom exemplo foi uma das empresas de inteligência artificial. Nós precisávamos de livros-razão digitais, então precisávamos desse livro-razão em nuvem. Então procuramos parceiros para isso. Essas transações, esses pagamentos de transações, empresas de cobrança, estavam começando num estágio inicial de capital de risco, mas podiam nos ajudar a inovar em partes diferentes. Então, nós tínhamos a nossa visão do que queríamos e queríamos essa parte de inteligência artificial da contabilidade, e ao fazer parceria com esses inovadores no ecossistema, nós podemos oferecer uma solução de ponta a ponta muito mais ampla, ir a mercado mais rápido, atingir os nossos clientes através dessas relações, o que era essencial, e trazer pontos de valor especial sem gastar tanto. Funcionou muito bem. Essas equipes de projeto nos levaram ao mercado e muitas vezes eles entendiam de fato o que eles precisavam. Então, esse foi o fator de sucesso principal. Da mesma forma, quando vocês olham para grandes empresas, vamos dizer, um dos fornecedores com quem eu trabalho, eu fiquei muito empolgada de compartilhar o espaço com empresas grandes que poderiam me ajudar. E como grande empresa, eu tinha a visão oposta. Então, essa parceria que vai e vem é muito importante. Não é porque a empresa é grande e bem-sucedida que ela não precisa das pequenas. E não é porque o unicórnio não é uma empresa de 100 milhões de dólares que ela não pode ser ajudada ou ajudar. Então, essa abertura complementar no ecossistema é uma estratégia muito importante. As grandes empresas que estão buscando transformação digital, eu diria que a maior parte delas vão chegar lá se elas fizerem parcerias com as empresas que estão chegando, com os unicórnios, e elas vão precisar fazer as coisas de uma maneira diferente também. As pequenas empresas que estão tentando ganhar escala rápida, vamos encarar, os números são ótimos, a valorização também, mas muitas delas não vão chegar naqueles modelos de negócios, mas se elas conseguirem complementar forças com empresas grandes, da perspectiva de habilidades, talvez por mídias sociais ou por outras plataformas, aí sim. E isso vai ser um modelo ágil de parceria. Esses serão as empresas que vão vencer no longo prazo. Outras talvez nunca saiam do status de unicórnio ou do estágio inicial. Então, esse é um resumo rápido. Era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu fico ansiosa por acompanhar e responder dúvidas que vocês possam ter offline. Eu adoraria responder e receber o feedback de vocês sobre os unicórnios que vamos publicar esse ano. Tem muitas informações, ainda estamos nos estágios iniciais. E com isso, eu passo a palavra de volta para vocês. Muito obrigada.